Olá, estamos de volta aí na aula 4, parte 4. Nesse bloco nós vamos tratar de um tema muito cobrado em prova. Vamos falar sobre a prática eletrônica dos atos processuais. Prática eletrônica dos atos processuais. Nós vamos estudar os artigos 193 ao 199 do Código de Processo Civil. Esse é um tema muito cobrado em prova. Além disso, nós vamos estudar também a Lei 11.419 de 2006. Nós vamos, na verdade, comparar a lei do processo eletrônico com a prática eletrônica do processo civil. Você que está aqui no curso Top 10 de Processo Civil, além dessa aula aqui de 11.419, comparativa, nós vamos ter lá no final, naquelas leis especiais, uma aula só do processo eletrônico. Você que está estudando aí para TRF, TJ, TRE, fique sabendo que essa lei está em todos os editais, tá? Porto Alegre, aí, o Tribunal da Segunda Região, colocou lá também. TJ do Rio, pioneiro aí na implementação dos tribunais estaduais no processo eletrônico. E o novo CPC, a Lei 13.105, tentou regulamentar aí de forma genérica os artigos 193 a 199, a prática eletrônica. Nós, operadores do direito, até ficamos assim com muita esperança do novo Código de Processo Civil revogar aquela lei. Muitos professores tinham essa esperança. Poxa, o Código vem em 2015 para ser entrado em vigor em 2016. Será que ele vai revogar a lei do processo eletrônico? Mas ele não fez isso. O Código de Processo Civil apenas traz comandos gerais sobre a prática eletrônica dos atos processuais. Mas sobre a regra procedimental, nós ainda vamos utilizar a lei de 2006, tá bom? Solta na tela, Latino. Prática eletrônica dos atos processuais. Está aparecendo aí na sua tela. Nós vamos começar aí pelo artigo 193, aparece aí. Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico, na forma da lei. E o parágrafo único diz que o disposto nessa seção aplica-se, no que for cabível, à prática de atos notariais e de registro. Volta comigo, Latino, rapidinho aí, ó. O artigo 193 é importantíssimo, porque nós vamos ter aí processos híbridos. Ou seja, eu posso ter um processo metade eletrônico e metade físico, não teria problema nenhum. Costumo dizer, eu que atuo na área do direito do consumidor, às vezes é muito comum a gente ter uma prova, muito comum um rato dentro de uma Coca-Cola. Como é que eu vou digitar aquilo? Como é que eu vou transformar aquilo num processo eletrônico? Então não vai ter jeito. Aquela prova, por exemplo, vai ser uma prova física. Então, o artigo 193 do CPC permite que os atos processuais sejam total ou parcialmente digitais. Se você está com o teu CPC, grifa o parágrafo único, porque agora, com a implementação do novo Código de Processo Civil, também os serviços cartorários, né? Eles podem ser também eletrônicos. Hoje você tem aí certidões eletrônicas. O disposto nessa seção aplica-se no que for cabível à prática de atos notariais e de registro. Eu mesmo, quando fui tomar posse lá no Rio de Janeiro, aí no cargo público, eu tive que emitir certidão eleitoral, certidão de nada contra, mais de 22 certidões. E ali, muitas eu peguei eletrônica, não tem problema nenhum. O Código de Processo Civil, permite a prática eletrônica também dos serviços notariais e de registro. Professor, os serviços notariais e de registro são atos jurisdicionais? Não, são atos jurídicos, mas não jurisdicionais. Mas você que está estudando aí para TJ, sabe que quem controla os serviços cartorários é a corregedoria, né? Tanto que nós estudamos, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, nós estudamos a consolidação normativa da Corregedoria Geral. E lá nós estudamos também responsabilidade de tabelião, as regras cartorárias e tudo mais. Solta na tela, Latino, vamos ver o que o professor Humberto Teodoro Júnior fala sobre isso. Aparece aí na tua tela um comentário do professor Humberto Teodoro Júnior. E diz o professor Humberto que, atentando-se à implementação do processo eletrônico no ordenamento jurídico, por meio da Lei 11.419, que é a Lei do Processo Eletrônico, o novo Código inseriu uma seção para disciplinar a prática eletrônica de atos processuais. Nós vamos encontrar entre o artigo 193 a 199, explicitando que as suas regras podem ser aplicadas no que couber também à prática de atos notariais e de registros. É importantíssimo aí para a prova. A intenção do legislador, diz o professor Humberto Teodoro Júnior, e também do Conselho Nacional de Justiça, é uniformizar o processo digital, estabelecendo um sistema nacional criado por aquele próprio órgão a ser utilizado por todos os tribunais pátrios.
ao contrário do que ocorre atualmente com cada estado adotando um sistema próprio sem qualquer padronização. Volta aqui comigo rapidinho, Latino. Olha, o professor Humberto nos alerta uma questão interessante. Antes dessa regulamentação aqui do Código de Processo Civil, cada tribunal, Tribunal Federal, Tribunal Regional, até os tribunais estaduais, o de São Paulo utilizava um, do Rio utilizava outro, de Minas utilizava outro, Santa Catarina utilizava outro. E o que o novo CPC pretende fazer? Uniformizar. A finalidade aqui é justamente uniformizar, padronizar. Vocês vão ler alguns artigos aqui comigo e vão perceber que agora a regra de uniformização compete ao CNJ. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele é que vai determinar as regras gerais. Antes do CPC não era assim. Antes do CPC, vocês estão estudando direito constitucional, sabem disso, a Constituição autoriza os estados a legislar sobre matéria procedimental, processual, competência privativa da União. Isso você sabe. Agora, procedimento, os estados podem legislar. E os estados vinham legislando sobre procedimentos de processo eletrônico. E o CPC, ele pretende aí uniformizar. E essa uniformização tem que partir daqui, ó, do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça é quem deve uniformizar em âmbito nacional os processos eletrônicos. E os tribunais de forma supletiva. Então, cuidado na prova, porque as provas de concurso colocam que os tribunais vão uniformizar. Não são os tribunais. De acordo com o CPC, nós vamos ver esse artigo, é o CNJ. Então, são belas as palavras aí do professor Humberto Teodoro Júnior, explicando lá o artigo 193, exteriorizando uma preocupação em que cada tribunal utilizava uma prática diferente de processo eletrônico. E aí eu continuo com o livro do professor Humberto Teodoro Júnior, solta na tela aí rapidinho, Latino. Ainda no livro do professor Humberto Teodoro Júnior, nós colocamos aí que os requisitos dos padrões abertos de registro de ato processual eletrônico, eles vão estar consagrados lá no artigo 195 do CPC. E quais são esses requisitos? Aparece aí na sua tela: a autenticidade, a integridade, a temporalidade, o não repúdio, a conservação. E nos casos que tramitam em segredo de justiça, a confidencialidade, observada a infraestrutura de chaves públicas unificadas nacionalmente na forma da lei. E o dispositivo, ele é mais completo pelo artigo 14 caput da Lei do Processo Eletrônico, que se limita a prever que os sistemas a serem desenvolvidos pelos poderes judiciários deverão usar preferencialmente programas com código aberto acessíveis ininterruptamente por meio da rede mundial de computadores, exteriorizando a sua padronização. Volta aqui comigo rapidinho, Latino. É importante estudar lá o artigo 195 com o artigo 14. Artigo 14 lá da Lei do Processo Eletrônico. Então vou estudar o artigo 195 com o artigo 14 da Lei do Processo Eletrônico. Artigo 14. E eu vou ver que o novo CPC ele se preocupa que os sistemas eletrônicos sejam padrões abertos. E o que é isso? Olha, não podem criar um sistema, um software que não seja acessível a qualquer pessoa. Então, por exemplo, hoje nós que somos advogados, públicos ou privados, nós podemos acessar os sítios eletrônicos através do Google Chrome, do Internet Explorer, né? Todos esses que todos conhecem que são padrões abertos. E o 195 se preocupa com os processos que tramitam em segredo de justiça. Então, o Código de Processo Civil fala, olha, o padrão é aberto, desde que respeite lá os casos em que o processo tramita em segredo de justiça. Aqueles processos em que se tramita em segredo de justiça, o código exige lá uma senha, tá bom? Solta na tela aí rapidinho, Latino. Eu separei aqui no nosso computador a Lei do Processo Eletrônico. Vai aparecer aí na tua tela a Lei do Processo Eletrônico, a Lei 11.419. Você vai fazer prova para tribunal. É importante deixar essa lei toda grifadinha. Olha só aí o artigo 14, que você vai comparar lá com o 195 do CPC, está aparecendo aí na sua tela. O artigo 14 da Lei do Processo Eletrônico diz que os sistemas a serem desenvolvidos pelos órgãos do Poder Judiciário deverão usar preferencialmente programas com código aberto, acessíveis ininterruptamente por meio da rede mundial de computadores, priorizando sempre também a padronização. E o parágrafo único diz que os sistemas devem buscar e identificar os casos de ocorrência de prevenção, litispendência e coisa julgada, que eu vou te explicar aí rapidinho o que é. Mas olha que interessante o parágrafo único. Antes isso era feito pelo servidor, né? Pelo técnico judiciário, pelo analista. Agora o parágrafo único do artigo 14, volta aqui comigo, Latino.
diz que o próprio sistema, né? Você sabe que eu fui servidor do TJ, né, durante muito tempo, e uma vez aconteceu um caso muito interessante. Eu participei da implementação do Tribunal do Rio de Janeiro, quando era processo físico e processo eletrônico. Então eu saía do tribunal 1h da manhã, chegava lá 7h da manhã, saía de madrugada, isso era muito comum, porque nós estávamos digitalizando aqueles processos. E me lembro uma vez, chegou um advogado no balcão, falou uma questão interessante. Nós autuávamos os processos, e autuar, você que vai se tornar servidor, comece a acostumar, é numerar os processos, é juntar as petições, é certificar e tal, isso é autuar o processo, colocar o nome das partes, fazer a capa do processo e tal, isso é autuar o processo. E uma vez um advogado, quando o processo eletrônico estava surgindo, né, ele chegou e falou assim, doutor, mas está demorando tanto para autuar? Autuar não é apertar a tecla A, aperta a tecla A e autua o processo? Lógico que não. É lógico que a lei do processo eletrônico, ela se preocupa muito com a informatização dos dados. Então você vai ver no artigo 14, parágrafo único, esse que nós acabamos de grifar aí, que o artigo 14 diz lá, ó, os sistemas devem buscar e identificar. Sim, não vai ser assim aquele trabalho físico, o sistema deve buscar e identificar o quê? A prevenção. E o artigo 59 do CPC, olha como é que é legal. Você vai estudar o artigo 14 com o artigo 59 do CPC também, que são os casos que dizem lá de prevenção, né? Prevento, o juiz que fica prevento é o juiz que tem que conhecer da causa. Normalmente o juiz prevento no novo CPC é quem recebeu o processo primeiro. Então, por exemplo, o pai entra na justiça pedindo a guarda do filho. A mãe também entra pedindo a guarda. O processo do pai caiu na 3ª vara civil, o processo da mãe caiu na 7ª. Quem é que julga? O juiz da 3ª ou da 7ª? O artigo 59 do CPC explica. Quem julga é o juiz que recebeu primeiro. Então quem deu a entrada primeiro? Foi o pai. Quem julga? O juiz lá da vara que o pai tem o processo. Então veja, quem identifica isso? Se o processo é eletrônico, o sistema. Então é o sistema que vai identificar qual foi o processo que foi distribuído primeiro. Vamos a outro exemplo. No acidente de trânsito, então bati de carro, sei lá, estou lá no aterro do Flamengo, você que não é do Rio aí. Aterro do Flamengo é um lugar bem bonito, tem lá o Pão de Açúcar, você tem uma vista bem legal. Então você está lá no aterro do Flamengo, bateu de carro. Qual é o foro competente para julgar o processo? Olha, artigo 53 do CPC, né? O CPC diz que o foro competente é do domicílio do autor, mas vamos imaginar que as duas partes pensam que tem razão. Então uma mora em Nova Iguaçu e a outra mora na Barra da Tijuca, você que não é do Rio, são dois municípios diferentes, e aí moram em municípios diferentes. Qual é o foro competente? Os dois, Nova Iguaçu e Barra da Tijuca. Você que é de Santa Catarina poderia imaginar, por exemplo, Florianópolis e São José, né? Você imagina lá dois diferentes. E aí, e o foro também do local do acidente. Então veja, eu tenho 3 foros competentes. Eu tenho o foro da Barra da Tijuca, eu tenho o foro de Nova Iguaçu e eu tenho o foro da capital. Concorda comigo que os 3 juízes são competentes? Aí eu entrei na Barra no dia 14 de 3 de 2019. O cara que bateu no meu carro entrou no dia 18 de 3 de 2019 em Nova Iguaçu. Eu entrei na Barra. Qual é o juiz que vai julgar esse processo? O meu, porque eu dei entrada primeiro. É isso que está lá no artigo 59 do Código de Processo Civil. Então, quem registrou primeiro, aquele juiz fica o quê? Preventor. Então, é aqui que a gente identifica a prevenção. Então, você que está estudando para concurso, fique tranquilo, você vai pegar a melhor fase da tua vida lá dentro dos tribunais, porque agora o sistema, ele faz metade do seu trabalho. Antes, você tinha que puxar numa lista que era mais ou menos do tamanho de uma carta da Xuxa. Sabe aquelas cartas da Xuxa? Aí você tinha que ficar procurando, será que alguém entrou com processo? Será que tem outro processo? Agora não. O que diz o artigo 14, parágrafo único da Lei do Processo Eletrônico? Os sistemas devem buscar e identificar os casos de ocorrência de prevenção. Isso aqui é uma prevenção. Esse juiz da Barra, nesse caso de acidente de trânsito, está prevendo artigo 53 do CPC, junto com 59. Beleza? Tranquilo até aqui? Agora, não é só prevenção que o sistema vai trabalhar para você. Litispendência também. E o que é litispendência? Litispendência são causas idênticas. Causas idênticas. Por exemplo, é muito comum as pessoas que precisam de remédio e que não têm dinheiro para comprar remédio pedir o município que pague. E a Constituição garante esse direito. E aí as pessoas, elas entram com 10 ações idênticas. Olha, eu preciso do remédio para diabetes, aí contrato o advogado X, contrato... A pessoa entra com 20 processos, isso é comum mesmo, porque aquele processo está demorando tanto que ela entra com outro, contrata um outro advogado. Ou seja, entra com 10 processos idênticos. Quem tem que julgar? Um só juiz, de preferência aquele que recebeu primeiro.
E quem tem que identificar a litispendência, ou seja, processos idênticos, se o processo é eletrônico, o sistema. Presta bem atenção. Se o processo é eletrônico, o sistema. Se o processo é físico, é o técnico judiciário, é o analista, é o RE, é o escrivão. Mas se o processo é eletrônico, é o sistema. É lógico que quem alimenta o sistema, tá dizendo, mas a minha profissão está em risco. Lógico que não. Quem alimenta o sistema é o servidor. O servidor vai cadastrar o processo e tal. Tá? Outra coisa é a coisa julgada. A coisa julgada, o sistema também tem que identificar. Professor, o que é coisa julgada? A gente brinca nas aulas. Coisa julgada são 3 Is. Está no artigo 502 do CPC. Coisa julgada são 3 Is. Macetezinho aí para a nossa prova. Coisa julgada é imutável, indiscutível e irrecorrível. Isso é coisa julgada. Imutável, indiscutível e irrecorrível. Imutável, indiscutível e irrecorrível. Ou seja, é imutável, não posso mais mexer. É indiscutível, não posso mais discutir porque eu já tive o processo todo para discutir. Já tive audiência de conciliação, já tive fase de organização, já tive contestação, então é indiscutível. E como não teve recurso, é irrecorrível lá. Isso está no artigo 502 do CPC. E quem identifica isso? Se o processo é eletrônico, é o sistema eletrônico, tá bom? Então você que está estudando aí tribunal, muita gente aí do Tribunal do Rio de Janeiro, né? Tribunal de Santa Catarina, São Paulo, Minas, toma cuidado aí, ó. Parágrafo único do artigo 14, grifa, lembra disso na tua prova, o sistema deve identificar o quê? Prevenção, litispendência e coisa julgada, beleza? Solta na tela aí, Latino. Latino tá dormindo. Solta na tela aí, ó. Dando continuidade aí ao material e ao livro do professor Humberto Teodoro Júnior. O professor diz que o dispositivo ele é muito mais completo, né? O CPC ele é muito mais completo do que o artigo 14 da Lei do Processo Eletrônico, que se limita apenas a prever que os sistemas a serem desenvolvidos pelos órgãos do Poder Judiciário deverão usar preferencialmente programas em códigos abertos e acessíveis. É até importante grifar o 195 aí, ó, aparece na tua tela, o artigo 195, tá aí aparecendo, 195. Vocês sabem que eu sou apaixonado por curso online por isso, né? Que você consegue abrir todas as abas aqui. Assim, melhor coisa do mundo. Se eu pudesse assinar um abaixo-assinado para acabar curso presencial, assinado. Olha só como é bom estudar no online. Você vai rapidinho na informação e ainda tem o Ctrl F, né, Latino? Tá aparecendo na tela, não tá, Latino? Artigo 195, grifa aí, você que está com o teu código impresso. Olha o artigo 195 aí do CPC, diz que o registro do ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos, que atenderão aos requisitos de autenticidade, integralidade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos casos que tramitam em segredo de justiça, confidencialidade. Observada a infraestrutura de chaves públicas unificadas nacionalmente no termo da lei. Então aí, ó, no artigo 195, você vai fazer uma remissão para o artigo 14 do Código de Processo Civil. Ainda aí no material, pulando agora para o 196, nos termos do artigo 196 do CPC, olha, esse é o que eu acho muita pegadinha de prova. Olha esse, 196, está aparecendo aí na tua tela. Nos termos do artigo 196 do CPC, compete ao CNJ e, supletivamente, e olha que ele coloca entre vírgulas, né? Se eu chamasse o Lincoln aqui, a Grazi ou o Jean, que dá aula lá no Sejúri, eles iam explicar, ó, supletivo, ou seja, o tribunal não tem que se meter nisso. Deixa o CNJ fazer. Supletivamente, de forma complementar, aí sim os tribunais poderiam padronizar, regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar pela incompatibilidade de sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos, editando para esse fim os atos necessários, respeitados as normas fundamentais desse código, a diversidade de sistemas utilizados pelos tribunais e o inquestionável problemas da praxe forense. Deixa eu abrir aqui na tua tela o 196, eu quero que você grife, e eu acho que é o artigo mais delicado, é o 196, ao estudar a prática eletrônica dos atos processuais. Está aparecendo aí na tua tela, artigo 196, eu vou até destacar ele aqui, porque eu acho que essa aqui sim é uma pegadinha de prova. Olha ele aí na tua tela aparecendo. Você que está com o código impresso aí, grifa, compete ao CNJ, tá? Cuidado que as provas de concurso, lembrando que na última aula você vai fazer os exercícios, né? Compete ao Conselho Nacional de Justiça e supletivamente aos tribunais.
regulamentar a prática e a comunicação oficial dos atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando, para esse fim, os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais deste código. Volta aqui comigo rapidinho. Você sabe que eu também gosto muito de direito administrativo, sou apaixonado pelo direito administrativo. Isso me lembra uma coisa interessante do direito administrativo, que é o princípio da eficiência. O artigo 37 da Constituição diz que a administração pública deve ser eficiente. Se você pegar os novos livros de direito administrativo, os mais modernos, Fabrício Mota, Carlos Ari Santifeld, professor Odete, você pegar esses últimos livros de direito administrativo, você vê aí que eficiência é sinônimo de tecnologia. É isso que os professores modernos dizem. Outro dia até fizemos uma questão numa turma aí da Polícia Civil, dizendo que a eficiência significa economizar. Nada disso. Eficiência é administração moderna, é administração eficaz, é administração tecnológica. Isso é uma administração eficiente, que desburocratiza, né, os atos, as formas e tal. Então aqui nós temos uma eficiência nesse artigo 196. Porque o Conselho Nacional de Justiça vai tentar uniformizar, ele vai tentar padronizar e supletivamente os tribunais. Por exemplo, vou te dar um exemplo comigo. Sou advogado, e aí eu vou lá no tribunal e ele faz apenas o meu cadastro. Beleza. Aí o tribunal tem lá uma regra supletiva. Eu faço o cadastro de advogados aos segundos e quartos. Beleza, isso não precisa do CNJ. Essa regra é uma regra supletiva que compete aos tribunais. Então cuidado com o 196 aí, toma muito cuidado com ele. Porque as provas podem te enganar, podem te induzir a erro. Compete aos tribunais. Ou mais, hein? Se for uma FGV da vida, ela vem falando assim, ó. A Constituição fala que a competência é privativa da União para legislar sobre processo. Contudo, sobre matéria procedimental, o artigo tal da Constituição diz que compete aos Estados. E por isso os Estados podem legislar sobre... Opa, calma, que a regra de processo eletrônico aqui é do Conselho Nacional de Justiça. Beleza? Muito cuidado com o 196 para a prova. Solta na tela, Latino, um slide aí. O Latino está dormindo hoje. Solta aí, Latino, na tela. Toma muito cuidado com esse artigo 196 aí, tá? Compete ao CNJ e supletivamente aos tribunais regulamentar a prática e a comunicação oficial dos atos do processo eletrônico. Tem até uma questão interessante, volta rapidinho, Latino. O TJ do Rio de Janeiro, como ele foi pioneiro, né, no processo eletrônico, logo quando saiu o CPC, ele editou uma norma interna. Você que está estudando direito administrativo, as normas internas são atos administrativos ordinatórios, as externas normativos. E o TJ ele editou uma portaria interna corporis dizendo o seguinte, olha que interessante. Comunicação compete aos tribunais, né? O TJ do Rio era uma coisa de doido. O TJ do Rio, assim, eu queria mandar um ofício. Eu trabalho no 5º andar. Queria mandar um ofício para quem trabalha no 4º andar. Eu tinha que imprimir um papel e levar um livro de carga. Assim, eu sou jovem, mas eu já toquei em livro de carga, cara. E o livro de carga era interessante porque tinha que ter carimbo do servidor. E aí, às vezes, o cara estava sentado do meu lado, cara. Eu tinha que fazer um livro de carga. Falar, aí, meu irmão, tô te dando esse processo aqui, assina aí, tira outra cópia para tu e guarda aí numa pasta aí que eu guardo aí. Quando chegou o novo CPC, principalmente por força do artigo 196 do CPC, sabe o que o TJ do Rio fez, cara? O TJ do Rio pediu uma portaria interna corporis, ato ordinatório, você vai estudar lá no direito administrativo, dizendo assim, olha que portaria bonita. Vocês vão ser servidores aí do TJ do Rio, vão adorar essa portaria. A portaria diz assim, ó, os atos enviados, os atos e as comunicações enviadas através do sítio eletrônico do tribunal e por e-mail produzirão os mesmos efeitos que entregue pessoalmente. Então hoje, lá no Tribunal de Justiça, aquelas comunicações internas podem ser feitas por e-mail. E o TJ do Rio é interessante porque ele tem tipo aquele MSN, sabe? Você agora tem lá o e-mail e lá no TJ ele chama de communicator. Então você se comunica lá com o teu chefe e é oficial, tá? Isso gera efeitos jurídicos. Então eu posso mandar um processo eletrônico e enviar a carga por meio eletrônico, tá bom? Só a título de curiosidade, que os tribunais, eles podem supletivamente regulamentar, ó, a prática e a comunicação oficial. Como que se vai comunicar? E aí o TJ do Rio, ele teve essa sacada, né, essa brilhante sacada aí, de falar que as mensagens enviadas por correio eletrônico produzirão os mesmos efeitos como se fosse entregue pessoalmente, tá bom? Solta na tela, Latino, mais um slide aí, ó. Eu botei aí no teu material, né? Lembrando que esse material é sempre bem completo, tá aí o artigo 14. A gente já deu uma lida. E continua aí no material dizendo que é natural que, se temos um Código de Processo Civil Nacional, aplicável de forma homogênea em todo o território nacional,
o chamado processo eletrônico também deveria ter tal homogeneidade, competindo ao Conselho Nacional, ficou natural aí, desculpe, Conselho Nacional de Justiça, somente de maneira supletiva aos tribunais a tarefa de zelar pela compatibilidade dos sistemas. E há espaço para uma ponta de esperança e uma sistematização mais compatível e homogênea, diz o professor Humberto Teodoro. E segundo o artigo 197, caput do novo Código de Processo Civil, os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em página própria, na rede mundial de computadores, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade. Já devendo a possibilidade do problema técnico nos sistemas de erro ou omissão do auxiliar responsável pelo registro de andamentos, o parágrafo único prevê que poderá ser configurada justa causa, aquela do 223, o que impedirá que tal falha gere a perda do prazo para a prática processual. Volta comigo, Latino, rapidinho, você que leu aí o slide. Olha que interessante, a gente já estudou isso, né? Nós estudamos lá a preclusão, e nós já vimos que existem várias espécies de preclusão no Código. Existe uma preclusão que é a mais importante na vida de um advogado, que é a preclusão temporal. Então, essa é a mais delicada para os advogados. Preclusão temporal, o que é? É a perda do prazo. Você que está começando a estudar processo civil agora, o que é preclusão? Preclusão. Pega o teu edital. Dá um pause aí, Latino. Pega o edital. Aí o Latino precisa pausar, mas você que está aí, ó, pausa, pega o edital. Pegou o edital? Viu ali no edital a palavra preclusão? Isso cai em todas as provas. Preclusão, eu tenho 4 no CPC. Preclusão temporal, consumativa, adjudicato e preclusão lógica. Professor, o que é preclusão? Preclusão é a perda da possibilidade de praticar um ato processual. Eu perco a possibilidade de praticar um ato processual. Isso é preclusão. Eu tenho várias espécies de preclusão. E uma delas é a temporal. Então, preclusão temporal é quando eu perco o prazo. Eu teria que praticar o prazo no prazo de 15 dias. Eu estou no 17º dia do prazo, perdi o prazo. Eu estou com a preclusão temporal. Mas existe um caso no CPC em que, mesmo depois do prazo, eu posso praticar o ato. É um caso só. Aqui, ó. O prazo acabou aqui, concorda? Eu conto o último dia, então acabou aqui. Só que, se eu demonstrar isso aqui, hein? Cuidado, lembrem disso para a prova. A justa causa. Se eu demonstrar a justa causa, eu posso sim praticar o ato processual depois do prazo previsto em lei ou assinado pelo Deus, o juiz. Então vamos lá. A lei me dá um prazo de 15 dias para contestar. Eu tenho 15 dias para contestar após a audiência de conciliação. Passou esse prazo, posso contestar? Não. Essa é a regra do jogo. Agora, se eu demonstrar a justa causa, eu posso contestar. E essa justa causa está no artigo 223 do CPC. Lá no artigo 223 do CPC, eu tenho lá as questões de justa causa. Só que o CPC é a matéria mais fácil do mundo. E o CPC é uma matéria quebra-cabeça. Todo artigo encaixa com o outro. Aqui no CPC, eu posso pegar o artigo 223 e encaixar ele com o artigo 197, parágrafo único. Por quê? Porque o artigo 197, parágrafo único, diz o seguinte: se o processo é eletrônico, e hoje, cara, quase tudo é eletrônico. Relacionamento é eletrônico. As pessoas namoram, uma mora na França, até na hora do intervalo aqui no Top 10, a gente estava brincando, falando de contrato. As pessoas estavam perguntando se o contrato de casamento precisa ter testemunha. E por que contrato de casamento tem que ter testemunha? Porque as pessoas antigamente se casavam sem conhecer as outras. Você pega a história aqui do Brasil mesmo, Dom Pedro, Isabel, você pega todas aquelas histórias, as pessoas casavam sem se conhecer. Então assinava uma testemunha lá da Itália e assinava uma testemunha do Brasil. Os caras estão casados aí, mas nem se conheciam. Hoje não, hoje é tudo eletrônico. Já há autorização de casamento eletrônico. Você tem cartório que autoriza você enviar o pacto antinupcial de meio eletrônico. Você já faz os atos preparatórios de meio eletrônico. Então, se tudo é eletrônico, o que o CPC vem no parágrafo único e fala? Olha, pode ser configurada justa causa em 2 hipóteses. O sistema está fora do ar, ou o serventuário, o servidor da justiça. É feio falar servidor porque não existe mais servidor, né? Hoje é agente administrativo, mas ainda se fala servidor público. Algumas pessoas antigas
Nós somos mais jovens, não falamos servidores, né? Falamos agentes administrativos. Mas ainda pode falar, não está errado não, servidor público. Se o sistema está fora do ar, eu estou no último dia do prazo, aí vou lá protocolar. Entrei no site do TJ, está fora do ar, o sistema está inoperante. Posso protocolar no dia útil seguinte? Pode, porque isso é configurado o quê? Justa causa. Ah, mas e se o servidor deu uma certidão errada? O sistema está dentro do ar, está funcionando. Mas o servidor deu uma certidão errada. Pode configurar a justa causa? Pode. Solta na tela, Latino. Olha aí, Latino, o parágrafo único do 197. Olha aí, aparecendo na tela, diz o seguinte: nos casos de problema técnico, grifa aí, cara. Nos casos de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça. Foi até melhor, falou auxiliar no lugar de servidor. Responsável pelo registro de andamentos, poderá ser configurada a justa causa. Olha aí, ó. Sobre o artigo 223, caput, parágrafo 1º, tá bom? Então, volta aqui, Latino. Eu vou poder praticar o ato depois do prazo previsto? Lógico que não. Preclusão temporal. Salvo se eu demonstrar e provar a justa causa. Então, você que está assistindo o curso aí, cara, se você vai protocolar, alguns falam protocolizar, né? Aí depois você vê com o professor de português qual é o certo, aqui o objeto é o direito. Você vai lá, dá entrada, fica melhor, num processo eletrônico, e está fora do ar, printa a tela, brother. Printa, porque você vai ter que provar. A regra do jogo aqui no CPC é quem alega é quem tem que provar, tá bom? Solta na tela o slide aí, Latino. PowerPoint aí, ó. Tá aí o artigo 197, está falado. E aqui a gente pode fazer até uma comparação aí, ó. Esse material é muito bom, né, Latino? Aqui a gente pode comparar, ó, a respeito do tema, o artigo 10, parágrafo 2º da Lei do Processo Eletrônico prevê que, se o sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte a resolução do problema. A prática de atos processuais de forma eletrônica depende também de equipamentos que nem sempre estão acessíveis aos advogados. Vamos então lá na Lei do Processo Eletrônico, vamos grifar essa lei aí, que está no teu edital. Olha a lei aí do processo eletrônico, 11.419. Vamos ao artigo 10. Olha que interessante o artigo 10. Você pode fazer uma remissão do 197 para o artigo 10, parágrafo 2º. Olha aí, ó. Artigo 10, tá? Está aparecendo aí na sua tela. A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação dos recursos, das petições em geral, todos em formato digital, nos autos do processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos e privados, sem a necessidade de intervenção do cartório ou da Secretaria Judicial, situação em que a atuação deverá se dar de forma automática, fornecendo recibo eletrônico de protocolo. E o que nos interessa agora é o parágrafo 2º. Olha só aí o parágrafo 2º. Esse é importante para a tua prova, hein? No caso do parágrafo 1º, ou seja, que você tinha que protocolizar, se o sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte a resolução do problema. Então volta aqui comigo, Latino. Vamos interpretar esse bicho aqui. Qual é o segredo aqui? Eu vou estudar o artigo. Qual é o segredo aqui? Eu vou estudar o artigo 197, parágrafo único, com o artigo 10. Com o artigo 10. Parágrafo 2º da Lei 11.419 de 2006. Vamos macetear isso aí. Porque se cair na prova a Lei 11.419, eu já sei o que ela diz. A lei do processo eletrônico diz o prazo. Os processos civis não dizem. O processo civil só fala assim, se o sistema está fora do ar, é considerado justa causa. Mas ela não diz quando você tem que protocolar. Quem diz isso é o artigo 10, parágrafo 2º. E o artigo 10, parágrafo 2º diz assim, se o sistema está fora do ar, você pode praticar o ato no primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. Então veja, eu posso protocolar sábado, domingo? Até posso. Mas se o tribunal resolveu aquele negócio na sexta-feira, o sistema ficou fora do ar terça, quarta e quinta. Na sexta eles resolveram. Eu posso protocolar quando? Na segunda. Mas professor, o sistema não funciona sábado e domingo? Funciona. Mas o artigo 10, parágrafo 2º diz, é no primeiro dia útil. Primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. Tá bom? Então compara aí, ó, o artigo 197, parágrafo único, com o artigo 10, parágrafo 2º da Lei do Processo Eletrônico. Tá? Se cair na prova aí, dá para acertar. Solta na tela de novo, Latino, vamos ler.
É bom repetir isso aí, ler mais umas 20 vezes. Olha o que diz aí o artigo 10, parágrafo 2º. O sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. Volta aqui comigo, Latino. Você sabe que na prática tem muito advogado que pede isso, né? Ele verifica que o sistema está fora do ar. Hoje, o tribunal ele já avisa, tá? O tribunal já avisa com antecedência. Ele fala, olha, eu vou mexer no sistema segunda e terça, vai ficar fora do ar. Lógico que tem casos imprevisíveis, entrou um hacker lá, sei lá o quê, e aí fica fora do ar. Mas você, advogado, que está assistindo aí o curso Top 10, toma cuidado, que você não precisa requerer. Ah, venho requerer a dilação do prazo, não precisa. A lei do processo eletrônico já fala assim, ó, fica automaticamente prorrogado, é um direito teu. Quando é direito teu, peticionante, advogado público, promotor e tudo mais, cara, não precisa requerer. Até para não dar margem ao juiz de indeferir algo que a lei já te deu. Tranquilo até aqui? Fica prorrogado, pronto, acabou. O máximo que você pode fazer é colocar ali uma informação. Preliminarmente informa a parte autora que não protocolizou dentro do prazo X, pois o sistema estava inoperante conforme a prova Y. No máximo, tu informa para o juiz. Senão o juiz vai falar, pô, o prazo do cara venceu dia 13, o cara deu entrada dia 16. Você falou, ó, só estou dando entrada dia 16 porque os sistemas ficaram fora do ar. Tranquilo? Solta na tela o slide aí, Latino, para a gente concluir. Aqui no slide de aula, a gente tem um resumo, né? Lembrando que você que está aí no online, você pode baixar a apostila em PDF. Aqui é apenas um resumo de aula, mas você tem aí as obras de artes em PDF. Diz assim, ó, ainda que atualmente a maioria dos advogados tenha um computador com acesso à internet, o artigo 198, caput do novo Código de Processo Civil, prevê que as unidades do Poder Judiciário deverão manter gratuitamente à disposição de todos os interessados, inclusive advogados, equipamentos necessários à prática de atos processuais e à consulta ao sistema de documentos nele constante. Volta aqui comigo. O artigo 198 é interessante, que apareceu aí na sua tela. Por quê? Que é aos interessados. Pode ser advogado? Pode. Só cuidado que o TRE, se não me engano, foi de São Paulo. Algum TRE cobrou dizendo que os tribunais deverão manter gratuitamente para os advogados. Não, 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 não. É para qualquer interessado. Porventura, o advogado pode ser um interessado. Então aí no artigo 198 tem uma pegadinha de prova. Eu vou até abrir aí o 198. Solta na tela aí, Latino. Artigo 198. Olha essa pegadinha de prova aí. Lembrando que o curso aqui, o nosso foco é para concurso, né? Sei que muito advogado está assistindo aí, mas é para concurso. De vez em quando a gente procura dar umas dicas aí para vocês, advogados. Olha só que interessante. Aqui no artigo 198 ele diz: as unidades do Poder Judiciário deverão manter, deixa eu tirar o parágrafo único aqui, deverão manter gratuitamente à disposição, grifo isso aí, cara, 2 interessados. Teve um concurso agora que trocou a palavra interessado para advogado. Não é, pô. Então, qualquer interessado, que por sinal pode ser um advogado. Equipamentos necessários à prática de atos processuais e a consulta ao acesso do sistema aos documentos nele constantes. E o parágrafo único, que eu acho interessantíssimo: será admitida a prática de atos por meio não eletrônico no local onde não tiverem disponibilizados os equipamentos previstos no caput. Volta aqui comigo, Latino. O parágrafo único do 198 que é interessante. Porque vamos interpretar o artigo 198, parágrafo único. Ele diz assim: será admitida a prática de atos por meio não eletrônico no local onde não tiver disponibilizado os equipamentos. Vamos traduzir? Na verdade, ele está te dizendo assim, ó, não pode dar entrada em processo físico se na unidade tem disponibilizado equipamentos eletrônicos. Essa é a regra do jogo. É isso que o 198, parágrafo 1 está dizendo. Ele está falando, olha só, se o processo é eletrônico, se na unidade do Poder Judiciário tem equipamentos e que o advogado pode acessar gratuitamente, não pode entrar em processo para papel não, parceiro. Jamais. Não pode entrar de papel. Na verdade, vocês estão entrando em PTJ e nem vão ver papel. Talvez só vai ver o papel no dia da posse para assinar, mas nunca mais vai ver papel. Não pode. Teve uma vez um aluno que perguntou um negócio muito interessante. Ele falou, professor, olha que pergunta sinistra. Ele falou assim, professor, o parágrafo único do artigo 198 não viola o direito de ação. Você me explicou que as pessoas têm direito de ação e que o direito de ação é incondicional, irrestrito, imutável. Não falou, porra de caralhada lá. E agora está me dizendo que eu não posso entrar com ação se no tribunal tiver unidade com os equipamentos. Não estou entendendo uma porra nenhuma. E tu ainda me falou que essa matéria era fácil. E eu já estou vendo que não é. E não é mesmo não, nada na vida é fácil. A gente fala sobre isso. Preste atenção.
Presta atenção. Alguns constitucionalistas entendem que viola sim. Entendem. Muitos professores falam, poxa, o artigo 198, parágrafo único, viola. O artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, muitos falam isso, cara. Mas normalmente quem fala isso tem mais de 80 anos. Né? Nós somos muito jovens, nós adoramos isso. Uma vez, eu me lembro logo quando eu tinha saído do TJ, e aí eu fui fazer uma entrevista no escritório de advocacia, e o cara falou assim, faz uma redação aí. Aí eu botei o processo eletrônico e a oportunidade do jovem no mercado de trabalho. Para o jovem era ótimo, eu consigo dar entrada no celular. Isso é ótimo, mas os advogados mais antigos, né, eles têm uma resistência com isso. Então, o que você precisa saber para a tua prova? OAB, concurso? Olha, se no local, se na unidade do Poder Judiciário, estiver disponibilizado um computadorzinho gratuito, aquele tribunal não receberá mais papel. Não recebe. Essa é a regra do jogo. Tá bom? Beleza? Para finalizar aí, Latino, solta aí o slide na tela. Está aparecendo aí na tua tela. E caso não sejam disponibilizados tais equipamentos, o parágrafo único do disposto prevê a admissão da prática de atos por meio não eletrônico. Se não tiver os equipamentos. Beleza, não tem equipamento, pô, posso dar entrada em papel? Pode. Eu mesmo lá no escritório tenho até uma máquina de escrever. Essa preocupação já foi externada anteriormente na interpretação do artigo 10, parágrafo 3º da Lei do Processo Eletrônico. Vamos lá na Lei do Processo Eletrônico rapidinho, e esse é o bom do online. Olha aí, ó. Olha a Lei do Processo Eletrônico já meio que falando isso. Olha o parágrafo 3º aqui, ó. Olha como é que tudo se encaixa, ó. Então nós estamos lá no artigo 198, né? Nós estamos aqui, ó, no 198 do CPC. Olha como é legal. E agora no artigo 10, parágrafo 3º da Lei do Processo Eletrônico. Lembrando que aqui no curso Top 10 nós vamos ter uma aula só do processo eletrônico. Nessa aula apenas estamos comparando. Olha o que diz o artigo 10, parágrafo 3º. Os órgãos do Poder Judiciário deverão manter equipamentos de digitalização e de acesso à rede mundial de computadores à disposição dos interessados para atribuição de peças processuais. Então, volta aqui, Latino, rapidinho. O ideal é você pegar o artigo... o ideal é você pegar o artigo 10. Artigo 10, parágrafo 3º da Lei do Processo Eletrônico e fazer uma remissão para o artigo 198. Eles são bem parecidos, mas o 198 do CPC é mais amplo. Esse aqui é mais amplo, mas são bem parecidos. A Lei do Processo Eletrônico lá em 2006 já vinha falando, olha, tribunal, você tem que disponibilizar gratuitamente aí, tá? Meios para o advogado digitalizar. Isso é tão bonito na lei, né? Eu não conheço nenhum tribunal que tem. Normalmente você chega no tribunal e fala, onde está aí o computador para eu digitalizar? Aí vem um servetuário assim, todo mal educado, fala, procura essa da OAB. Fala, não, quero usar uma da OAB não. Eu quero usar uma do tribunal mesmo. A prática eu nunca vi, mas na lei é tão bonito, né? Vamos seguindo aqui, Latino, tem mais um slide aí mas na prova de vocês é o que está na lei, tá? Muitos advogados estudando para concurso aí, até cuidado, né? Porque é o que está na lei. É o que está aí na lei. E para finalizar, o artigo 199, né? Lá da Lei do Processo Civil, se preocupa também com as pessoas portadoras de deficiência. Então, preocupado com as pessoas com deficiência, o 199 prevê que as unidades do Poder Judiciário asseguram a elas, as pessoas portadoras de deficiência, a acessibilidade ao seu sítio na rede mundial de computadores, ao meio eletrônico da prática dos atos judiciais e a comunicação eletrônica dos atos processuais. E também a assinatura, né? Como se pode notar, dos dispositivos que tratam da prática eletrônica dos atos processuais, o legislador preferiu deixar que os aspectos procedimentais continuassem a ser abrangidos lá pela lei do processo eletrônico. E segundo o artigo 213 do novo CPC, a prática eletrônica de um ato processual pode ocorrer até qualquer horário, até as 24 horas do último dia do prazo. No entanto, eu sempre faço isso, um alerta em todas as aulas, o parágrafo único prevê que o horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fim de atendimento do prazo. Volta comigo, Latino. Eu faço essa observação em todas as aulas, até porque quando surgiu o novo CPC, nós tínhamos dúvida com isso. Eu acho, assim, o 213, parágrafo único do CPC, uma das maiores pegadinhas que tem no código. Porque no Brasil tem 7 fuso horários. Você que está aí fora do país, o Júnior, né? O Júnior está nos Estados Unidos, na Califórnia. Júnior,
aqui no Brasil nós temos 7 parceiros, os horários, tá? 7, só para tu saber. Aqui tem 7 horários diferentes. Então, às vezes, por exemplo, o cara está no Rio de Janeiro e o processo está no Rio Grande do Norte e tem o horário do Rio Grande do Norte e tem de Brasília, parceiro. Qual é o horário que o advogado vai seguir? Isso caiu em concurso, caiu lá em Minas. Banca Consuplan pediu. Aí, ó, todo mundo errou, marcaram o xizinho lá no horário de Brasília. Não é o horário de Brasília. O artigo 213, parágrafo único do Código de Processo Civil, diz que se o processo é eletrônico, o horário vai ser onde está o processo. É onde está o processo. Então, se o processo está no Rio Grande do Norte, Natal, lugar bem bacana, não sei se tem alguém de Natal aí, mas um grande abraço aí para Natal, já fui lá no Natal. Muito legal. O pessoal de Natal aí, lá no Natal é outro horário. Se o processo está tramitando lá no Fórum de Natal, e eu estou no Rio e vou dar entrada, qual é o horário que eu vou seguir? De Natal. Então não é o horário do Rio de Janeiro, onde o advogado está, não é o horário de Brasília. Grifa o artigo 213, parágrafo único, parceiro. Isso é o diferencial do teu concurso. Você já vai para a prova sabendo. Se o processo é eletrônico, é onde está o processo. Tá bom? Nós vamos ver isso também ainda na aula 4. Solta na tela, Latino. Essa nova regra para a prática de ato processual por meio eletrônico vai contrariar uma previsão do parágrafo 1º do artigo 10 da Lei do Processo Eletrônico, que dispõe que, quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até 24 horas do último dia. E a opção do legislador, na verdade, torna homogênea a contagem de prazos nos processos eletrônicos e físicos. Mas, pensado a médio prazo, alguns professores entendem que é um atraso. Por quê? Porque se a tendência é de que todos os processos sejam eletrônicos, não há qualquer sentido lógico limitar os prazos contados em horas ao horário de encerramento do expediente forense. E para finalizar, o artigo 1053 do CPC diz que os atos processuais praticados por meio eletrônico até a transição definitiva para a certificação digital ficam convalidados, ainda que não tenham observado os requisitos mínimos estabelecidos no CPC, desde que tenham atingido a sua finalidade e não tenha havido prejuízo à defesa de qualquer das partes. Trata-se, na verdade, da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Está aí, ó. É o artigo 1053, está lá no final do CPC, né? Os atos processuais praticados por meio eletrônico, até a transição, porque a gente ainda está em período de transição, ainda tem processo físico, até a transição definitiva de certificação digital, ficam convalidados, ainda que não tenham observado os requisitos mínimos estabelecidos por esse código, desde que tenham atingido a finalidade. O que ele está dizendo aqui? Olha, fica tranquilo, advogado, mesmo que você ainda não tenha lá o certificado eletrônico, se os seus atos processuais estão atingindo a finalidade, eles serão válidos, considerando o princípio da instrumentalidade das formas, tá bom? Esse é um breve resumo aí para você sobre a prática eletrônica dos atos processuais. Lembrando que você, acima aí do vídeo, ó, você pode baixar a apostila em PDF. Então baixa a obra de arte aí, dá uma lida. Na apostila nós colocamos o livro do professor Eupídio Donizete, Alexandre Câmara, entre tantos outros livros. Aqui é um resumo. No último bloco nós temos lá os exercícios, né, de atos processuais. Um grande abraço para você e até a próxima.